Cristina. Vamos já mudar aqui o cenário. Nesta noite eu estou aqui com o pastor Pedrinho, Pedro Osiel, mais conhecido como Pedrinho. Eu conheço ele como Pedrinho, né? Paz do Senhor, pastor Pedrinho, paz do Senhor, missionária Cristina. Nós estamos aqui nesta noite com o intuito de fazer o vídeo do Senhor, mas também com uma trajetória linda do Senhor, né, pastor Pedrinho? Missionária Cristina também, que já acompanha o pastor Pedrinho, né? Esse casal abençoado que conheci há muito tempo atrás, e o Senhor uniu nossos ministérios para percorrer o estado do Amazonas, quem sabe aí afora também fazendo o vídeo do Senhor Jesus Cristo, né? A missionária Cristina, que trabalha também numa área excelente que a igreja necessita, que é a área de libertação, não é isso, missionária Cristina? Para nós é um prazer imenso estarmos aqui esta noite, anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha certeza algo, amado ouvinte, que Deus ele é a solução para todos os nossos problemas. Isso mesmo, né? Pastor Pedrinho, dê sua boa noite, já comece a contar um pouco da sua trajetória para nós nesta noite. Boa noite, Jonathan Lavareda. Nós louvamos a Deus por tua vida, por esse canal também, não é? Quer dizer, o jornal AM Hoje, não é? E o programa principalmente aqui, Shalom. Para nós é uma grata satisfação estarmos aqui, não é? E tratando-se exatamente como você falou com a pastora Cristina sobre libertação, eu lembro que essa é a missão da igreja, não é? Jesus, quando envia no capítulo 10 de Lucas, não é? 70 discípulos de 2 em 2, ele diz que eles eram para pregar a palavra, mas para curar os enfermos e libertar as vidas. Então essa é a missão da igreja, também nossa missão. Isso mesmo, né? Pastor Pedrinho, nos programas passados, né, nós tivemos aqui com o pastor TV, né, e ele trouxe a lembrança algumas partes do seu chamado, né, da sua trajetória de pastoreio, né, e agora o seu pastoreio a Assembleia de Deus Missionária da Amazônia, né, é uma obra que o Senhor Jesus Cristo lhe entregou, né, eu creio que ele já tinha feito essa promessa lá atrás, né, ele só fez se concretizar na sua vida, né. Passou alguns anos já na Madureira, né, pastoreando ali no Parque das Nações, né, e agora o Senhor lhe entregou uma obra mesmo para o Senhor presidir, praticamente, né, o Senhor é um pastor presidente dessa Assembleia de Deus Missionária da Amazônia, certo? Isso. Eu quero agradecer, Jonathan, né, acho que no início desse mês agora, teve aqui, como você disse, o pastor ATV Silva, do setor 70 da Madureira, e junto com você falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Né? Eu perdi a visão totalmente com 21 anos de idade. Este ano vou fazer 50 anos agora, não é? Mas sou grato a Deus, sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer a sua obra, né? Porque eu costumo dizer que não basta apenas ver, tem que ter visão, né? Isso. Então tem gente que vê, mas não enxerga. Então melhor do que ter a visão física é ter, de fato, a certeza da salvação, abraçar o chamado de Deus na nossa vida e, com alegria, caminhar para o céu. Isso mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei na rádio, né, cheguei intermédio da sua vida, né, do pastor TV também. E eu lembro que o Senhor Jesus tinha me feito uma promessa há muito tempo atrás, né, que eu chegaria na rádio, programa de TV, né, só que a gente, quando é criança, a gente não entende muitas vezes, adolescente não entende a vontade de Deus, né, e através da sua vida, do presbítero Gilson Costa, também, que está conosco aqui no estúdio, daqui a pouco ele vem para cá para aparecer um pouco, né, abrir esse espaço para mim, pastor TV, né, de nós estarmos apresentando junto o programa, que era o Som do Evangelho, né? Para quem está aí assistindo a live, conhece o programa, começa a comentar, manda seu alô. Diaconisa Isabel daqui a pouco vai estar falando o nome das pessoas. O programa Som do Evangelho nós apresentamos junto, né? De 10 à meia-noite. Né? Nós estávamos sempre sintonizados ali, quando a gente não podia estar, nós estávamos ali pedindo para amigo, vizinho sintonizar também quando a gente não estava nos estúdios, e o pastor Pedrinho, ele sempre foi essa pessoa de abrir espaço, de deixar Deus trabalhar também na vida de outras pessoas, né? E como ele falou, aos 21 anos, né, pastor, o senhor perdeu a visão física, mas a espiritual, ela se abriu mais ainda. Né? E você vê que eu não sabia qual era a sua idade, pastor. Agora eu fiquei impressionado. Digo, meu Deus, pastor, vai fazer 50, nem parece, né? Mas foi uma trajetória longa, né, pastor? Longa. Eu lembro que os meus pais aceitaram Jesus, Jonathan, eu tinha
8 anos de idade. Fui batizado com o Espírito Santo com 10 anos de idade, nas águas com 13 anos de idade. Meu primeiro cargo para liderar um grupo de adolescentes, lembro até hoje, na IADAM, lá da rua Goiânia, ali na Redenção 2, chamada Redenção 2, não é? Ali com 16 anos, não é? E com 21 anos de idade, assumi a primeira igreja também da Assembleia do Amazonas, ali onde é hoje chamado Parque das Nações, mas não tinha bairro ali. Ali só tinha um conjunto beija-flor e tinha um loteamento do lado e a igreja ganhou um terreno ali. Eu fui o primeiro dirigente daquela igreja. Capinando o terreno totalmente daquela igreja, perdi a visão lá. Alguém diz, olha, podia ter ficado revoltado, chateado com Deus, eu estava fazendo a obra. Mas sabe, Jonathan, eu perdi a visão. Aliás, eu tive problema de visão a partir de 13 anos de idade, né? Muito novo ainda. Não é? O grau de óculos foi aumentando, né? Aí teve um glaucoma, um descolamento de retina. Como você disse, perdi a visão, mas não perdi a fé e sou uma pessoa feliz por servir ao Senhor e feliz pela oportunidade que Jesus me deu de ser um servo dele. Verdade, né? E as suas ovelhas se sentem honradas, né? Porque existe pastor que tem a visão física, mas não tem a visão que o senhor tem, que é a visão espiritual, né? De ajudar sempre as pessoas. O pastor Pedro, ele chega nos momentos que a gente até mesmo diz assim, Deus nos esqueceu. E Deus usa uma pessoa que, ao olhar humano da sociedade, né, diz, não, só é um simples pessoa deficiente visual. Não, é um homem de Deus. Eu lembro das histórias que ele contava para nós, né, que algumas vezes ele ia no aeroporto, a pessoa chegava, o senhor é alguma pessoa importante, porque ele sempre andou assim de paletó, né? Eu lembro que ele contava para nós, né, a gente ficava rindo, mas são histórias da vida, né? O pastor Pedrinho, que tem uma longa trajetória, né, já morou em Belém do Pará. Sim, teve percas no decorrer do seu chamado, né, pastor? Todos nós temos perca, né? Eu louvo a Deus que o pastor Pedrinho é um homem de Deus, não é isso, pastor? É verdade. Jonathan, interessante. O Gilson Costa está aqui também, não é? Tem sido um companheiro de longas datas, um irmão em Cristo e amado também, um amigo de fato. Nós começamos o programa, fizemos alguns anos o programa O Som do Evangelho na rádio, posso falar? Na rádio 88.3 e na rádio 88.7, não é? E a gente fez muitos amigos, não é? Fizemos história para a glória de Deus. E é interessante que, falando uma dessas histórias, não é? Tu falou lá, eu lembro que eu fui para uma convenção, alguns anos atrás, da igreja, em Brasília, em Goiânia. A gente pegou o ônibus, foi para Brasília, pegar o voo para vir para Manaus, e aí chegando lá, todo de paletó e gravata, lembra até, não é? Eu e o pastor Altamir, de saudosa memória, também um grande amigo, né, que já está na eternidade com Cristo, né? E aí vinha aquelas moças, muita gente ali oferecendo revistas, assinatura para ajudar na faculdade e tal, não é? E aí eles estavam oferecendo para muita gente, algumas pessoas ali, e nós chegamos, o senhor tem cartão de crédito? Sim. O senhor não quer assinar? Não, né? Não interessa. O que é? O senhor é deputado? Não é e tal? Eu disse, não, eu não sou deputado, não, eu sou ministro, né? Eu sou ministro, né? E aí fica aquela expectativa, ministro, sim, ministro do Evangelho, né? Então, algo ainda mais importante. O que eu quero dizer com isto? Sabe, você disse, as ovelhas se sentem importantes por tê-lo como pastor. Eu acho que o pastor deve se sentir, aleluia, deve se sentir, de fato, importante por ter ovelhas, por cuidar de ovelhas, pela oportunidade que Deus nos deu. Eu vejo muita gente, Jonathan, se sentindo importante pelo paletó, pela marca do paletó que tem, não é? Por causa dos diplomas que tem, do anel que usa. Mas sabe, muito mais que isso, o que falará mais alto é o nosso testemunho de fé e a nossa perseverança na presença do Senhor. E sou feliz por isso. Alguém diz assim, lá vai o ceguinho e tal, pastor ceguinho. A ver, até querendo alguém desfazer da gente, eu até brinco um pouco. Prefiro ser cego do que não cego. Né? Viu? Porque, né, a gente, mesmo deficiente visual, com uma deficiência física, servindo ao Senhor fielmente, a gente vai para o céu. Mas tem gente que só tem título, que não leva as coisas a sério, e Deus com certeza vai cobrar de cada um segundo as suas obras. Verdade, né? E o senhor é uma referência, eu acho que o Estado do Amazonas todo dia já lhe conhece, né? Pela sua forma de trabalhar.
trabalhar, né, seu empenho de trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo, né? Até mesmo nosso pastor presidente, Adeus Estado, ele cita muitas das vezes o seu nome, né, que é um grande homem de Deus que nunca desistiu, né? Até mesmo o pastor Altamir, né, que já descansa no Senhor Jesus Cristo, né? Foi uma perca, resta apenas a saudade e a lembrança, né? Sim. Que ele combateu o bom combate. É verdade. Guardou a sua fé, mas nada desmoreceu aquele homem. Tenho certeza que ele aprendeu muito com o Senhor, assim como eu também tenho aprendido, né? E falando agora também assim do ministério de vocês dois, pastor Pedrinho e missionária Cristina, também falando já do casamento de vocês, né? Já passa aqui para a missionária Cristina. Agora, recentemente, né, não sei se o senhor lembra ali do setor 70, o pastor Lindomar. Sim. O pastor Lindomar ele chegou a falecer a semana passada, né, devido a uma complicação na sua cirurgia de coração, né, e eu vi assim um exemplo de casamento também ali da esposa dele. Ela passou praticamente 3 meses trancada dentro do Francisca Mendes, né, direto ali, suas filhas com a mãe, as filhas deles com a mãe dela, né, e direto ali, né, que quando eu digo assim, esse é um amor verdadeiro, né, que ela desde os 13 anos era casada com ele. Né, e eu digo, ela soube aguentar, levou o seu casamento, mesmo sabendo que o seu esposo tinha um problema no coração, já tinha uma válvula ali, já tinha um mecanismo dentro do seu coração, mas não desistiu, continuou do lado do seu esposo ali, lutando bravamente, né? Ela ainda está naquele momento de choro, de perca, porque não foram 10 dias, nem 20 dias, de 13 anos até os 28 anos dela, juntamente com ele, né? E eu pergunto assim da missionária Cristina, para muitas mulheres que estão nos assistindo hoje em dia, né? Eu sei que o casamento não é fácil, mas também não é difícil, né? Não é difícil. Eu sou casado já vou completar 3 anos que eu estou casado, né? As lutas, os barrancos vêm, mas nós temos que ultrapassar tudo isso, não é isso, missionária Cristina? Glória a Deus, isso é verdade. Sabe, a palavra de Deus diz que nada poderá nos afastar desse amor. Quando Deus ele nos convoca a estarmos caminhando lado a lado com um companheiro, eu quero dizer para você, mulher, que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios 31, verso 10, que a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, ajude o seu companheiro, esteja lado a lado, acreditando sempre no ministério que Deus colocou em vossas mãos. Com certeza serão muito bem-sucedidos. Eu não me arrependo de ter encontrado este homem na minha vida, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu. Eu creio. Amém? Hein, Jonathan? Nós tínhamos um pastor na IADAM alguns anos atrás, né, pastora? Sim. Que pastor de saudosa memória também. Moraes. Genivan Moraes, sim. Foi um grande amigo também. Nós éramos jovens, né, dirigentes jovens, recém-casados. E ele dizia o seguinte: eu comparo o Pedro e a Cristina como a tampa e a panela. Claro, já deu para notar que eu devo ser a panela, ela tampa, né? Pelo tamanho. Vai pelo tamanho. Mas é interessante que a Bíblia exatamente fala sobre isto, que a mulher sábia edifica a sua casa, em Provérbios, como ela citou também, né, esse versículo, que a mulher, não é, a mulher é de fato virtuosa, quem a achará? Então, é importante essa questão de nós renunciarmos, abrirmos mãos à vez do nosso querer. Eu digo que eu queria assim, porque alguém ver, não é, alguém ficar como ela, uma moça formosa, ficar com uma pessoa com uma deficiência visual, que naquela época não tinha mal uma rede e tal, mas ela orou, nós vencemos, não é? E Deus tem honrado a nossa vida, o nosso ministério, e quando eu falo no ministério, eu não falo na denominação, eu falo na chamada de Deus para a nossa vida, e eu sou feliz por isso, louvo a Deus pela vida dela, que tem sido também uma grande companheira, e junto com meus filhos, tem sido minha nora, meu genro, meus netos, todos realmente abraçaram um projeto e estão ao nosso lado com alegria fazendo a obra de Deus. Isso mesmo, né? Para quem acompanha já a sua rede social, né? Lá no Facebook, Pastor Pedro Oziel, né? Eu vejo as fotos assim, eu digo, poxa, a família todinha reunida, né? Uma coisa muito linda, porque é coisa que a gente não vê hoje em dia na sociedade, né? No presente século. Né, ainda mais agora o que se passou no Brasil todo, no mundo todo, né, nessa pandemia toda, alguns pais de família que vieram a falecer, mãe de família que faleceu, a mãe que chorou pelo seu filho, a sua filha que faleceu por causa dessa doença, né, e a gente vê que o povo de Deus que permanece firmado, mantendo a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ontem a minha irmã esteve ministrando sobre a revista da Escola Dominical, ela falou sobre isso, né, sobre a gente estar firmado numa rocha.
né? A rocha, ela está ali, ela é intacta. Ela só vai se mexer se você arrastar ela para algum lugar. A sua fé é dessa forma. É você que vai firmar a sua fé. Sim. Né? E eu tenho certeza que a fé de vocês nunca veio esmorecer, porque olha onde vocês chegaram. Já não quanto tempo de casado, pastor? Olha, nós vamos lá. Ela tinha, Jesus amado, rapidinho. Ela estava com 20, eu com 22, né? Então nós já vamos para 28 anos. Isso, né? missionário. 28 anos. Olha aí, ó. Né? É bom de memória, pastor. Para 28 anos. Eu faço que nem o pastor, eu vou perguntar do homem, porque o homem às vezes é um pouquinho mais dado, dá mais, dá menos, mas sempre ele chega perto, né? 28 anos de casado, né, pastor? Missionária Cristina. Não tem sido fácil o chamado, né? Mas no momento eu creio que vocês não têm pensado em desistir, né? As lutas vêm, mas sempre no meio da situação vem a solução, né? Eu lembro que Davi, e todo mundo tinha medo daquele gigante ali, né? Davi naquele tempo estava ali como o menorzinho da casa, né? E aquele gigante aterrorizando todo mundo ali da sua cidade, daquela área ali, mas ninguém olhou para Davi como Deus olhou, né? Da mesma forma na nossa vida, na vida de vocês dois aqui, o gigante pode até ter se levantado, mas o Senhor levantou vocês como Davi, né? Para transpassar esse gigante, né? E o pastor Pedrinho, eu já tenho assim, o pastor Pedrinho, o pastor Atevi, o pastor Adeilson, eu tenho eles como espelho para mim. Por quê? Não existe dificuldade para a vida de vocês, né? A dificuldade pode vir, mas vocês sempre estão com aquele sorriso, com aquela solução, com aquela palavra amiga. Eu lembro que quando a gente fazia o programa, ligava muita gente pedindo oração, por libertação, por alguma situação que acontecia na vida. E nós sempre estávamos prontamente a orar, a interceder, né? Eu acho que no presente século que nós vivemos, nós precisamos de pastores assim, né? Destemido, porque aonde que um pastor vai ficar até meia-noite, 1h da manhã na rua fazendo um programa de rádio, praticamente. Às vezes a gente saía dali, quando o Senhor nos provia aquele lanche abençoado, a gente saía às vezes 1h da manhã, né? O Senhor sempre abençoava nossas vidas, né? E assim, pastor Pedrinho, missionária Cristina, assim, conte um pouco assim da trajetória de onde o senhor veio e depois a missionária Cristina vai contar um pouco de onde ela veio. Amém, então. Bora lá. Completando essa questão do programa de rádio que você está falando, uma época, Gilson está aqui também, ele nos acompanhou, e o Amaziri Moura também. Nós começávamos um programa, uma época de 10 à meia-noite, e teve uma época que a gente ia de 10 à meia-noite e tínhamos de 4 às 6 da manhã. A gente não dormia quase nada. A nossa intenção não era aparecer, era divulgar o Evangelho, não é? Isso. Então, louvamos a Deus por isso, pela oportunidade que Ele nos deu. Eu não me sinto mais do que ninguém, pelo contrário, eu me sinto um servo. E é esse sentimento que a gente tem que ter dentro de nós, servir a Deus e ao seu povo. Então, meu filho, eu lembro que meus pais aceitaram Jesus. Eu tinha 8 anos de idade em Belém. Eu sou paraense, não é? E graças a Deus, meus pais me levaram à igreja, levaram desde menino, então comecei a ir para a igreja com meus 8 anos de idade, não é? Eu fui batizado com o Espírito Santo numa viagem que eu fiz aqui para Manaus com meu pai. Eu lembro até hoje, né? Lá na rua Estanilau Afonso, na Assembleia do Amazonas, ali na rua Estanilau Afonso, não é? Com meus 10 anos de idade. Com meus 13 anos já de volta a Belém, fui batizado pelo pastor Antenor Vital Cantanhede no campo de Icoraci, em Belém, não é? Do Pará. Não é? E com meus 16 anos já morando em Manaus com meus pais, não é? Eu fui servir ao Senhor ali, quer dizer, com meus 13, na verdade, ali na congregação da Rua 9, da Assembleia do Amazonas, Alvorada 2, e aí depois, então, lá na Redenção, onde eu fui liderar o meu primeiro departamento de igreja, né, ali. A primeira igreja que eu dirigi foi essa que a gente chama hoje, aí a Dan chama de Parque das Nações 1, na Rua Holanda. Eu fui o primeiro dirigente daquela congregação bem simplesinha, humilde, só tinha morador do lado do Conjunto Beija-Flor, do lado do Parque Nações hoje não era, só era mato para ali, não é? E foi lá que eu perdi minha visão totalmente. Mas nem por isso perdi o ânimo, nem por isso perdi a fé, né? Fui embora para o Rio de Janeiro, fazer um tratamento na vista, não é? Ver se podia recuperar, a retina havia descolado, e lá conheci, minha irmã conhecia um presbítero, minha irmã que morava lá, que era um pai de coração aqui da minha esposa, não é? Que é a Cristina. E ali um dia ele foi me visitar e levou a sua filha, não é? Eu já cego, eu costumo dizer que foi amor à primeira vista, logo que eu vi ela, não é?
Aí eu lembro de um refrãozinho de uma música que eu fiz assim, um louvor. Você sabe que eu componho algumas músicas, né? Foi amor à primeira vista, nossa história é tão bonita. Deus tem um plano para nós dois, o amor aconteceu em nossa vida, você e eu, não só agora, mas depois. Então, aí pronto, ali a gente começou a conversar, começamos a orar e frequentar a mesma congregação, e a gente resolveu namorar e noivamos, e casamos depois. Então, a gente louva a Deus pela vida dela. E assim, eu vim servir ao Senhor quando voltei do Rio com ela, eu não conhecia ninguém aqui. Aí a gente veio por casa dos meus pais aqui no Mutirão, fomos servir ao Senhor na Iadã naquele tempo, jovens ainda, não é? E ali a gente então, eu fui dirigir congregação depois de um tempo, não é? Aqui no Parque das Nações, dirigi a congregação do Mundo Novo 5, da Iadã, do Parque das Nações 3, a gente abriu aquele trabalho da Iadã também. Então a gente foi crescendo, né, na Iadã, aprendendo na igreja. Sou muito grato pela Iadã, pelos pastores que nos pastorearam, não é? E depois de alguns anos, então, pedindo uma direção de Deus, Deus nos mostrou a Madureira, não é? E meu amigo pastor Adeilson Salles também era pastor daquela igreja. Ele nos deu a oportunidade de assumir um setor, criamos um setor ali no Parque Laranjeira que cresceu muito. O setor 26 teve ali 5 congregações, mas a gente teve mais congregações. A gente abriu o setor 26 do outro lado do Rio, na comunidade de Fátima, a congregação que ali também aqui do Parque 10, né, do Xangri-Lá, também era do setor 26, mas no setor 26 depois a gente ficou Mundo Novo 1, Mundo Novo 2, Parque Laranjeiras 1, 2 e na Águas Claras, né? A gente desmembrou, o pastor P. Luiz assumiu lá o Xangri-Lá, o Parque 10. Então, foi uma obra que cresceu, a gente abriu, eu fui coordenador daquela igreja, não é, também, do Núcleo 5, o Núcleo 5 foi um dos núcleos mais cresceu na Madureira, tivemos vários pastores, pastorei 12 pastores, coordenei, graças a Deus por esses homens de Deus também, fizeram um belíssimo trabalho, e aí chegamos a ter no Núcleo 5, Jonathan, 30 congregação que a gente coordenava, né? E os nossos cultos de segunda-feira na Catedral, quando era o Núcleo 5, era um dos que dava mais pessoas, mais a frequência era o nosso núcleo lá na Catedral. E quando eu falo isso, eu falo para a glória de Deus, porque alguém pode olhar para mim, não é? Com essa condição física, essa deficiência visual, e não dá nada por mim. E talvez aconteça isso com a tua chamada também. Alguém não olhe para ti e acha que você é muito pequeno, acha que você não fala tão bem, acha que você não tem capacidade, acha que a tua condição financeira é menor do que de alguém. Não se preocupe com isso. O Deus que te chamou é o Deus que te capacita, é o Deus que te usará na terra. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Eu aprendi uma coisa, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Então, querido, é Deus que nos capacita, nos dá graça. Aí, Jonathan, aí você sabe que eu estive lá há 2 anos atrás, vai fazer agora em julho, não é? A gente pediu a bênção, procuramos o pastor presidente, pastor Adeilson, nos abençoou, como disse o pastor Atevi, num programa no começo do mês, né? Foi fazer a nossa despedida com a diretoria da igreja. Inclusive, esses dias atrás, encontrei o pastor Eduardo Alfaia, vice-presidente da igreja, nos convidou para fazer uma visita lá, disse que a porta da catedral está aberta, né? Quando a gente quiser ir lá visitá-los, será uma honra receber-nos lá. E eu sei disso. Um abraço para todos eles. E aí nos deu Deus a direção para a gente abrir esse ministério, a Assembleia de Deus Missionária da Amazônia, tendo uma visão missionária. A nossa sigla é IADMA, e o nosso slogan é uma visão ampliada para ganhar almas. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos deu. Já temos aí cerca de 7 trabalhos também abertos, não é? Para a glória de Deus, está crescendo. É um povo simples, humilde, mas um povo de oração, um povo de fé que tem uma visão missionária acima de tudo. E para terminar, Jonathan, eu quero dizer que a gente está debaixo também de uma cobertura, de uma grande convenção. A IADMA é filiada à CGADB. A CGADB, que foi a primeira das convenções assembleianas, inclusive a convenção de Gunnar Grving e Daniel Berg, né, desde 1930, e até hoje é a maior convenção assembleiana. Então, louvo a Deus por estar aqui, por estar debaixo da bênção de Deus acima de tudo e de uma cobertura de uma grande convenção. Então, eu me sinto feliz
pela oportunidade que Deus me deu, não de ser um pastor, um coordenador, um cantor, como você estava dizendo aqui. E eu lembro que uma vez eu fui na sua congregação, quando você estava no Santa Elvina, você lembra, né? Sim. E alguém me apresentou. E claro, obrigado pelo respeito, como pastor, coordenador, cantor, radialista. E eu disse, olha, de tudo isso o que mais me agrada é ser servo. Verdade. Vocês podem me chamar de servo. E é para isso que a gente está aqui. Isso mesmo, né? Até esqueci de enfatizar, né? Como o presbítero Gilson Costa fala, né? O pastor é um cantor internacional, né? Mas é porque, como é o nome da rua onde você mora? É o Gilson que fala isso, ele sempre disse isso, né? E aí eu digo, não, eu sou internacional, irmão, porque como a gente está lá pelo Parque das Nações, uma hora eu estou na Marrocos, aí ando mais um pouco, eu estou na Argentina, mais acolá está a Brasil, não é? A Portugal, atravessa Portugal, que era a igreja lá. Mas eu sei que o nosso desejo mesmo, Jonathan, é servir a Deus, e eu me sinto muito feliz pela oportunidade que Ele me deu de estar servindo a Ele e liderando o rebanho. É verdade, né? O seu CD até tem lá em casa, né? Para quem pastor é um cantor, né? Composições próprias dele, né? Belíssimas canções, e uma que eu sempre gosto, pastor, que eu vou até perguntar agora do senhor, sobre a perca dos seus pais, né? Que tem uma canção lá no CD que fala sobre mãe, né? E quando eu escuto, eu começo a derramar lágrimas, né? Porque transmite um sentimento que eu acho que o senhor passou, né? Sim, sim. É um sentimento, aquela música ali, ela toca na alma, né? E a minha irmã até já ensaiou, já aprendeu a cantar, e eu ainda não consegui aprender, porque quando eu estou ouvindo eu quero chorar, né? E sobre a perca dos seus pais, pastor, foi quando o senhor já estava pastoreando? Bom, eu perdi primeiro meu pai esteve distanciado do caminho do Senhor por 20 anos. E eu lembro que eu era dirigente na IADAN na época, e a gente viajou para lá. Naquele dia eu estava orando para Deus para tomar já uma decisão, para pedir a bênção, não foi fácil. Eu fui, meu pai, passei um mês lá, minha esposa estava comigo, meus filhos maiores, ainda pequenos. E chegando ali, abracei ele estava com um tumor no pescoço e aqui no peito, meu pai. E a gente começou a orar, não é, para ele ser curado, assim, chorando na mesa, ao redor da mesa. Eu lembro até hoje, eu levei um CD da Fernanda Brum, né? Eu acho que é o Vaso de Alabastro, aquele CD que tem bonitos. E a gente orava ao redor da mesa e eu chorava. E meu pai disse assim para mim um dia, e para nós que estávamos lá, ele tinha se reconciliado com Cristo. E ele disse, não orem para mim ser curado. Eu quero ser salvo. Não orem para mim ser curado, porque este ano que eu fui acometido desta enfermidade é o ano mais feliz da minha vida, porque eu voltei para Jesus. E sabe, tudo isso foi nos ensinando muita coisa. Eu já havia aprendido muito com a minha mãe, que faleceu já 3 ou 4 anos depois que ele. Não é porque ela sofria do coração, operada do coração algumas vezes, irmã Maria da Paz, não é? Mas uma mulher de oração. Eu sempre aprendi com ela muita coisa, mas naquele dia também aquilo foi servindo de experiências para a minha vida, do meu pai. Há 4 anos depois eu perdi minha mãe, né? Mas foi assim, uma mulher de Deus, uma mulher que sofreu muito, não é? Mas ela perseverou no caminho do Senhor e foi um exemplo. Eu tenho irmão hoje que nem é evangélico, um que é capitão da Marinha, né? Um outro, e aí eles dizem assim, não é? Sempre que eles falam, tudo que eles falam, primeiro eles têm temor, porque já foram um dia. Nós aprendemos com a nossa mãe. Muitas falam isso, uma mulher de oração, orou muito por nós. Então, é tão bom quando os pais deixam este legado para os filhos. E sabe, Jonathan, eu me alegro muito por saber que, de alguma forma, embora minhas falhas, minha esposa também, a gente tem procurado deixar um legado para os nossos filhos. E é tão bom ter meus filhos do meu lado, minha nora, meu genro, meus netos, né, vê-los todos reunidos na igreja. Isso nos traz, assim, um incentivo muito grande. Saber que todo mundo abraçou a causa e está do lado para dizer, pai, conte com a gente, nós estamos aqui do seu lado e a gente vai estar sempre servindo ao Senhor aqui e servindo e batalhando pelo crescimento dessa igreja. É verdade, né? E eu creio que assim que eu também, né, minha mãe, né, uma mulher de oração, você conhece, né, a missionária Raimunda Carla, Sim. né, que é a proprietária da RJ Confecções de Moda Masculina e Feminina Cristã, né? Uma mulher de oração também. Quando eu vou dobrar meu jeito para orar de Senhor, deixa mais de 15 anos. Quando eu vejo que está acabando os 15 anos, eu peço mais de 15 anos, né? Porque minha mãe, pastora, tem sido assim, junto com a minha esposa, uma coluna de apoio para mim. Isso é importante. Né? Em todos os projetos que o Senhor me entrega, minha mãe e minha esposa se prostra a orar, né? Minha mãe, principalmente, que é uma mulher sempre de oração.
antes de acontecer, o Senhor revela, ela fala, ela nos avisa, fala o que o Senhor falou, né? Senhor Jesus Cristo, e nos ajuda nessa trajetória, né? Então, antes de eu vir para cá essa semana, um abraço para o pastor Pedrinho. Ah, manda um abraço para ela e para o irmão Luiz também, né? E o setor 81, é isso? Isso, pastor Jonathan, falando em abraço, deixa eu mandar um abraço para os irmãos lá da Assembleia de Deus Missionária da Amazônia, então, nossos obreiros, obreiras, não é, líderes daquela igreja, nossos membros, a membrazia de nossa igreja, muito obrigado. A gente está avançando, é muito pelo trabalho de todos. Temos trabalhado como equipe, na verdade como corpo, né? Todos são membros do corpo de Cristo e a gente cresce assim, juntos. Então, louvo a Deus por essa igreja, Assembleia de Deus Missionária da Amazônia, e por todos os irmãos que estão ao nosso lado, fazendo e escrevendo esta história. É verdade, né? Graças a Deus pelas essas mulheres de oração, né, pastor? Com certeza. Mulheres de oração ao nosso lado, né? E até mesmo os esposos orar pelas suas esposas, né? Diácono Isabel, chega aqui rapidinho, bora ver aqui esses comentários. Vem aqui, corre aqui por trás de nós logo. Corre aqui por trás de nós. Já li aqui um pouco desses comentários. Sim, muito participante nessa noite. Inclusive, estávamos falando da pastora Carla. A Carla estava mandando mensagem aqui. Um abraço para o pastor Pedrinho, missionária Amém. Cristina. Eita, memória boa! Pastor Pedrinho, grande homem de Deus, estamos ligados aqui na programação. Um abraço a todos. O Wellington Santiago. Um abraço. E o Kelvin Pereira, grande homem de Deus, aí tem obras. Eu convivi muito tempo com o pastor Pedrinho, missionária Cristina. Eles, de fato, amam fazer a obra de Deus e muito mais. Fique interagindo aí, mande sua mensagem, mande seu alô. E já um abraço ao pastor Gardel, do setor 80, pastor Tevi, do setor 70, como foi mencionado muitas vezes. Um abraço a todos os pastores, assim por diante. Jonathan, manda um abraço aí realmente pro Hélito Santiago também. Hoje eu estive com ele na catedral. Ele, assim, vaso de Deus, apresentador da rádio, TV de calma. Eu disse para ele, hoje o pastor Pedrinho está comigo. Então, vou estar assistindo. Obrigado, grande homem de Deus. Como era amigo. Como era o nome dele do que ele vendia com a gente na rádio? É Goma, Gilson Costa. Como é lá no lado do Goma? É verdade, é 2 irmãos. Verdade, 3 irmãos, era 3 irmãos. Isso. Aí Jesus diz, olha, você que fica procurando aí pela cidade, você sabe, tá muito caro, né? A gasolina tá cara e tal, você já achou se querendo comprar goma. Vamos lá, o Wellington, um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Ele também participou da história, fez parte da história do Som do Evangelho. Isso mesmo, né? Conheci ele, conheci também o outro, o pastor Wellington. Como é o nome do outro? É o Wellington Barro e tem o outro Wellington também que é pastor. Wellington Ferreira? Isso, né? Certo. Ele também, toda vez ele manda um comentário quando termina as nossas transmissões, né? Que é uma correria, né? O servo do Senhor. Mas, missionária Cristina, também a senhora tem uma trajetória, né? Para chegar ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta noite eu quero enfatizar, falar para todos que estão nos ouvindo, que hoje, quando eu cheguei aqui nesta rádio, que eu abaixei ali minha cabeça fazendo a oração, Deus botou algo em meu coração. Porque a palavra de Deus diz que as coisas do passado, Deus jogou lá no mar do esquecimento e não se lembra mais. Mas o testemunho de nossas vidas, muitas das vezes, vem transformar vidas de pessoas. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti em meu coração de falar para você de uma nova história. Falar para você do momento que eu recebi a Cristo como meu Salvador. Foi o melhor presente que eu pude receber em meu coração. Porque em 1990, Cristina Alves dos Santos nasce na cidade do Rio de Janeiro para Cristo. E eu quero dizer que em pouco tempo, a alegria do meu coração foi tão grande. E receber Jesus, ser uma nova criatura, que eu coloquei a minha vida em oração, buscando a face do Senhor. E brevemente, logo assim, eu fui conhecida como Maria Oração, porque onde tinha oração eu queria estar. Eu queria ver a transformação. A palavra de Deus diz que sinais seguirão aqueles que crê. Eu tenho visto e ouvido e visto o que Deus tem feito. O Senhor, Ele não mudou, querido ouvinte. O Senhor mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se você crê, eu não sei aonde você está agora neste momento. Se você está no leito de um hospital, se você está em sua casa chorando, talvez decepcionada ou decepcionado,
Quero dizer para ti que ainda há uma esperança. A palavra de Deus diz no livro de Jó, se há esperança para a árvore que foi cortada, e ela chegando ao pó das águas, ao pó nas águas, ela volta a reproduzir, quanto mais para você, ainda há uma esperança. Senti em meu coração contar alguns relatos de milagres que eu pude viver no ministério. Na minha jornada com Cristo, tem sido uma caminhada linda e fantástica andar com Ele. Já posso sentir a sua presença nesse estúdio. Aleluia. Eu já posso sentir que Ele está aqui para operar um milagre muito grande na sua vida. Não importa qual seja a sua situação, não importa se você é um viciado, se você está jogado numa sarjeta, num bar ou numa boca de fumo. Jesus tem resposta para a sua vida. Prometo a vocês que outro dia eu venho aqui, eu contarei meu testemunho do meu passado, mas eu gostaria de contar um testemunho. Um dia eu ali trabalhando com mulheres na igreja, e nós estávamos ali numa reunião em casa, quando de repente uma irmã, ela levanta no meio das outras senhoras e me pede, missionária Cristina, arruma uma cadeira, pois a minha sogra está chegando de Terezinha e ela está precisando muito de uma cadeira de roda. Eu lembro que naquele dia, eu olhando para aquela irmã, eu disse para ela, irmã, nós vamos arrumar a cadeira. Mas tem certeza mesmo que a tua sogra precisa de uma cadeira? A cadeira de Porque roda, né? se Jesus ele faz o milagre, para que tu queres uma cadeira de roda? É verdade. E ali naquele momento ela disse, não, pastora, é muito sério. Ela pegou um derrame cerebral, ela não se lembra de mais nada, está chegando semi-morta aqui para Manaus. E eu mandei que ela buscasse a cadeira. Não tínhamos a cadeira, mas tínhamos fé. E naquele dia seguinte, o Senhor Jesus mandou a cadeira de roda, porque tanto aquela irmã precisava. Passando 2 dias depois, ela me liga e diz para mim, irmã Cristina, os médicos já desenganaram a minha sogra. Minha sogra não tem mais jeito, por ela ser diabética e ela está com um derrame. Ela vai morrer. Os médicos mandaram morrer em casa. E eu lembro que naquele dia, amado ouvinte, veio uma alegria muito grande ao meu coração, de dizer para ela que Jesus ainda faz um milagre. Ele é o mesmo hoje e ontem e eternamente, Ele sempre será Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que crê. Imediatamente me coloquei à disposição, juntamente com algumas irmãs em oração. E mandei que ele trouxesse a irmã, assinasse o papel lá no 28 e levasse para casa. E nós começamos ali a fazer uma campanha. No primeiro dia já de campanha, aquela irmã, que era uma feiticeira lá em Terezinha, ela veio aceitar Jesus como Senhor Salvador de sua Aleluia. vida. Amém. E naquele momento, quando eu ia saindo dali, que eu disse para ela que ela tinha recebido o melhor presente, que ela ia ser curada. E naquele dia, querido ouvinte, eu tive uma certeza muito grande que a nossa caminhada, Cristo irá sempre pisar conosco. Aleluia. E naquele dia, quando eu ia saindo, aquela irmã que não falava, ela começou a falar, irmã Cristina, eu quero sair daqui curada. É verdade. Eu quero ser curada. Glória a E Deus. naquele dia eu lembro que eu voltei até o leito e disse para ela, irmã Maria, fale direito, porque o Senhor já lhe curou. Queridos, amados ouvintes, quando o Senhor faz uma cura dessa, nós ficamos maravilhados. Aleluia. Eu sempre digo isto para as irmãs que trabalham comigo na área de libertação. Nós somos enfermeiros do céu. Viemos a fazer uma triagem no enfermo, mas quem opera é o doutor Jesus. Aleluia. Queridos Glória a ouvintes, aleluia. A glória Naquele é pra ele, né? mesmo dia, para a glória do nome do Senhor Jesus, a irmã Maria já começou a falar. No segundo dia de campanha, cheguei lá, ela já estava movimentando suas pernas e seu braço, mas ainda não andava. E ali naquele momento, no terceiro dia, eu lembro que eu chamei ela e ia a uma congregação nossa. E nós ali amarramos ela, porque ela não conseguia se
equilibrar direito na cadeira. E eu lembro que eu deixei ela ali na igreja, encostada numa parede, na cadeira de roda. E eu comecei ali a orar e buscar a face do Senhor. Aleluia. Comecei ali a falar do milagre que Jesus já tinha operado na Bíblia Sagrada. Comecei a lembrar o Senhor Jesus de tantas curas, de tantas maravilhas que Ele já tinha feito e fará. E ali naquele momento, amado ouvinte, para minha surpresa, pastor Pedrinho, ele ia entrando para começar o culto. E quando ele começou ali a cantar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher fica de pé. E eu não tinha visto, porque eu estava orando, de rosto no pó. E quando ali, de repente, ele começou ali a cantar louvores, mandar que todos aplaudissem. Eu senti um vento no pé da minha orelha. Quando abri meus olhos, aleluia, era a irmã Maria de pé. Verdade. E eu disse para ela, irmã Maria, sente, a senhora vai cair. Nós somos assim. Muitas vezes estamos pedindo milagre. O milagre acontece e nós ficamos como quem sonha. E aquele dia, a irmã Maria me deu uma lição. E ela disse, não, a senhora disse que eu ia voltar andando. Pois andando eu vou para casa. Amém. E a senhora carrega a cadeira. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O outro milagre, queridos ouvintes, que eu tenho para lhe dizer, e eu sei que hoje vai ter pessoas contando testemunho, em nome porque de Jesus. o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te levantar deste leito. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer, aleluia, que na porta formosa havia um coxo que era colocado ali, aleluia, a mendigar. E dias, quando aquele coxo, pastores, estava ali a mendigar, diz a palavra do Senhor que Pedro e João entravam na porta formosa. E quando eles entraram, fizeram menção para entrar, aquele coxo estendeu a mão, pedindo algumas moedas. Sabe, querido? E ali naquele momento, Pedro, vendo e tendo convicção de que aquele homem possuía fé para ser curado, é necessário termos discernimento de espírito, glória a Deus, e entendermos a hora do milagre. É verdade. Hoje é a hora do teu milagre. Hoje é o dia do teu milagre, querido Glória ouvinte. Com certeza o Senhor vai te pegar pelas tuas mãos e vai te levantar. Pedro disse ali naquela palavra, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levante e ande. Imediatamente, aleluia, aquele homem se colocou de pé e seus pés endireitaram. Vi muitos milagres, milagres maravilhosos, aleluia, de pessoas que estavam desenganadas pela medicina, com câncer, Senhor. Pessoas que não tinham mais condições de estar em pé. Eu lembro que um dia nós estávamos ali fazendo o café amargo, de cura e libertação nos lares, e aí alguém me ligou, era uma senhora do outro lado, e quando ela liga, ela disse para mim assim, a senhora que é a pastora do Café Amargo? Eu falei, não, o pastor é o Senhor Jesus Cristo, nós somos ajudante do reino. E ali naquele momento ela disse assim, olha, segunda-feira estou mandando meu chofer ir lhe buscar, juntamente, porque eu quero ver se realmente Deus ele cura. Queridos ouvintes, nós não precisamos botar Deus em prova. Ele é a verdadeira prova, aleluia. E ali naquele momento, quando chegou a hora, foram nos buscar. E quando eu entro dentro do carro com duas irmãs, o Senhor Jesus ministrava o meu coração. Filha, tu vai a um lugar, e este lugar são todos sacerdotes, estão tentando provar, ver se realmente vocês são a minha pessoa. E ali naquele momento, toquei nas irmãs e disse para elas, Jesus vai operar outro milagre. Aleluia. E elas ficaram ansiosas, aleluia, esperando a hora. E quando chegamos naquela mansão, fomos recebidos por algumas pessoas, doutores de teologias, e eles ali olhando para nós, porque o homem, ele olha o exterior, mas Deus, ele olha o nosso interior, coração, querido. Ele olha a intenção do seu coração. Então, tenha certeza
que Jesus, quando ele marca um milagre, não tem homem, não tem bruxaria, não tem nada que impeça o agir de Deus. Porque Aleluia. Deus, Glória a Deus. ele é Deus, aleluia, ele não mudou e nem nunca mudará. E Aleluia. aquele dia, naquela tarde, eu lembro que encontrei duas senhoras, assim uma na rede Glória a Deus. e a outra com as pernas toda engessada, tinha feito uma cirurgia, uma anciã. E ali estava ali algumas pastoras, só que não tinha dito que era pastora. E ali no momento do louvor que começamos a cantar, o Senhor toma aquela senhora no leito, falando em mistério. E ali eu pude entender que Jesus estava na casa. Convidei a eles Glória a para a Deus. gente abrir a porta para o Amém. doutor Jesus entrar. Queridos ouvintes, quando você convida Jesus para entrar, algo diferente vai acontecer na sua vida. Amém. Aquela Aleluia. tarde, aquela irmã, aquela pastora, ela foi curada. Os seus pés estavam pendurados e o Senhor mandou que nós pegássemos uma bacia com água e lavasse os pés dela, descesse ela Aleluia. dali. Verdade. E ali naquele momento eu perguntei dela, você crê? A senhora crê que a senhora será curada? A outra da rede disse, eu creio. E eu falei para ela, Jesus, ele ainda cura qualquer coisa no seu estômago. Tu serás curada também desse tumor. E aquela mulher caiu em pranto chorando. Jesus cura uma mulher com câncer numa rede e a outra que estava com as pernas toda quebrada, condenada pela medicina que nunca mais ia andar com problema na coluna. Verdade. Tinha levado um escorregão e tinha dado um problema muito sério na coluna. As suas pernas, seus pés eram tortos, não havia condições de se endireitar. Mas quando o doutor Jesus chega, eu te Aleluia. garanto, aleluia, que ele Aleluia. é a nossa vitória. Glória Queridos a Deus. ouvintes, naquele dia, naquela hora, o doutor Jesus fez uma triagem, fez uma operação nos pés da nossa irmã. Aleluia, Deus seja louvado. Ela foi curada imediatamente. Aleluia. E quando eu chego na casa dela hoje, quem vai abrir o portão para mim é a irmã que nunca mais poderia andar. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. A nossa pastora da Aleluia. Igreja Batista Getsemane, com muito carinho, Uma grande eu amo igreja. todas vocês. Amém? Vocês são muito especial. Glória a E eu Deus. sei que aquela tarde, Jesus marcou um encontro muito especial conosco na vossa casa. Ele não mudou, ele é o mesmo, né? Amém. Jesus. verdade. Ele é A ele lindo. seja a honra e a glória. É, A e para ele quem, toda a honra. para quem vê, né, assim, a deficiência física do homem, né? Tem muitos que olham só para isso, né, para a parte externa, como a senhora falou, não olham o interior como o Senhor Jesus Cristo vê, né? E vê que o Senhor trabalha fortemente através da vida de vocês que são servos, né? Estamos para servir ao Senhor Jesus Cristo aqui, né? Já está aqui comigo também a pastora Socorro Danta, o pastor Wesley, né? E que estão com o projeto Dorcas também, né? Juntamente com a sua esposa. Daqui a Amém. pouco nós vamos estar aqui conversando com ela também. Né, mas, pastor Pedrinho, eu agradeço a Deus pela sua vida, que ter Amém. se prontificado a estar aqui conosco, né? Falando um pouco, né, do seu testemunho. Missionário que tem um testemunho muito forte, né? Da onde o Senhor Jesus Cristo tirou ela, né?